Bom dia, minha gente! Olha nós aqui de novo, nesse 2 de outubro de 2021, começando mais um Band Empresarial aqui na telinha da Band. E tendo o prazer de conversar nesse primeiro bloco com um assunto super interessante que eu particularmente amo, chamado nutrição saudável. E para isso a gente vai conversar com Eliane Aguiar, que é a idealizadora e diretora da nada mais nada menos que a Nutrimaster, essa campeã que se acha tudo lá. Muito bom dia, Eliane, muito bem-vinda aqui ao nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. Um prazer estar aqui conversando com você. Pronto, e me fala um pouquinho para que nosso telespectador possa saber um pouquinho da Eliane, a história e por que idealizou a Nutrimaster. Pronto. Eu sou nutricionista, formada aqui pela UFBA, né? Então, esse sangue, né, que já na universidade me interessou muito por esse conteúdo da alimentação, com que na faculdade eu me envolvesse mais ainda com a nutrição clínica e posteriormente com a nutrição funcional. E com isso a gente vai buscando caminhos para fazer com que os nossos pacientes sigam as nossas orientações, né? E havia uma dificuldade realmente com o acesso aos alimentos, aos suplementos, poder realmente encontrar tudo em Salvador. Foi aonde a gente idealizou um espaço onde pudesse reunir tudo, desde do alimento ao suplemento, porque é essa combinação que faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. E hoje em dia o suplemento, então, ganhando um destaque muito grande, né? Porque existia também uma imagem maculada um pouco de que suplementação era anabolizante e tudo mais. Então, desmistificar isso também foi um trabalho árduo também, né, Eliane? Isso, a qualidade dos suplementos na época, eles não eram tão seguras, né? Não havia uma exigência tão grande sobre a rotulagem, então se tinha muita dúvida do que exatamente continha ali. Até mesmo quando nós nutricionistas, em congresso científico, em algum espaço, a gente pedia o laudo do produto para ter realmente a ficha técnica. E a partir dali a gente ter segurança do que a gente estava prescrevendo, né? E com isso, muitas empresas saíram realmente do mercado, porque elas não tinham essa validação científica, essa validação técnica. E hoje, ainda bem, o que a gente tem no mercado é realmente muitos produtos de qualidade. Eliane, me fala o seguinte, isso a gente está falando de quantos anos atrás que isso se deu e que você teve esse insight de dizer o seguinte, não, eu preciso resultar, porque sempre tinha também o caminho do mercado não assimilar, né? Principalmente quando a gente fala de Bahia, acarajé, abará, caruru, comida super fortes, mas nem sempre tão saudáveis, né? Mas as pessoas vão buscando, sabe, alternativas para começar a fazer trocas inteligentes, né? Eu não preciso deixar de comer, mas como é que eu posso fazer uma substituição melhor? Então, hoje, por exemplo, quando se fala em Semana Santa, existe vatapá de abóbora, né? E que é delicioso. Se até colocar na mesa e não avisar, as pessoas vão achar que é o vatapá tradicional. Então, não é você necessariamente deixar de comer, mas é você criar versões e fazer escolhas mais saudáveis. Perfeito. E aí, me fala um pouquinho dessa grande mudança que você percebe nos públicos. Hoje, uma coisa que eu acho muito interessante é que a nutrição saudável, e aí depois a gente entra no capítulo chamado glúten, lactose e tudo mais, né? Porque tem um lado saúde médica e tal, mas me fala um pouquinho quais são os principais públicos hoje ou está completamente diversificado? Olha, isso é bem interessante a gente ver essa diversificação, né? Sem dúvida, a mulher ainda está muito na frente dessa questão da organização alimentar de casa. Então, a gente tem na Nutrimaster um público feminino maior do que o masculino. Porque a mulher vai para comprar para o namorado, para comprar para o esposo, para comprar para o filho, para comprar para o pai, né? Para o amigo. Então, a gente vê essa preocupação muito feminina, mas a presença masculina dentro das lojas vem crescendo gradualmente,
gradualmente. E todas as faixas etárias, é muito lindo quando a gente vê as crianças escolhendo o seu lanche saudável, sabe? Então, essa educação alimentar tem sido fomentada desde a gestação, e isso a gente já vê diferença mesmo dentro da loja, nos espaços de nutrição, e isso tem que ser cada vez mais incentivado, porque hábito, seja ele qual for, a gente começa na infância. E ao longo da vida, sim, ele pode e deve ser modificado, mas quanto mais cedo a gente introduz um hábito saudável, seja ele da atividade física, seja ele da alimentação, seja ele, vamos dizer, de escovar os dentes, né? É verdade. Um hábito saudável, isso você leva para o longo da sua vida e com leveza, né? Sem achar que não pode, posso, não posso, mas sim, não, isso eu não costumo fazer. Então, você adere com muito mais facilidade. E você, como uma especialista, Eliane, ou seja, nutricionista e tudo mais, o que a gente também percebia era o seguinte: se falava muito em saudável, muito naquele item chamado dieta. Ou seja, eu vou fazer uma dieta para ficar mais magra, para ficar mais magro, quando na verdade o que a gente vê é uma reeducação alimentar, podendo fazer um pouquinho de tudo, e a palavra dieta, na minha opinião, cai um pouco em desuso, a não ser quando você queira realmente buscar algum propósito mais específico, né? Isso. Eu costumo dizer, sabe, que assim, existem dietas. Hábito alimentar saudável é para a vida toda, né? Então, você pode usar uma dieta como uma estratégia nutricional em um determinado momento. Então, você, por uma condição clínica ou por uma questão de composição corporal, você tem uma estratégia específica. Você vai praticar uma atividade física de endurance, você vai fazer um triatlon, então você tem um objetivo específico e para esse momento talvez seja indicado realmente você fazer uma dieta. Mas essa dieta deve fazer parte de um hábito alimentar saudável, né? Perfeito. Então a reeducação alimentar é o que mantém, é o lastro. E aí em determinados momentos você pode entrar com uma dieta específica, low carb, criar uma outra estratégia, enfim. Mas a reeducação alimentar, sem dúvida, é para a vida toda, em todos os momentos. Que bom. Eliane, me fala um pouquinho. E aí você está abrindo a 4ª loja aqui em Salvador e vem com a estação de kombucha. Primeiro, o que é kombucha, né? Para muitos que não conhecem, mas de alguma forma também mostra aí um sucesso muito grande da Nutrimaster. E aí seria interessante você também falar sobre isso. 4ª loja e abrindo no momento pós-pandemia. Então, não deixa de ser um arrojo empresarial, que é o propósito, inclusive, daqui do nosso Band Empresarial. Mostrar que muita gente está fazendo as coisas acontecerem. Isso. A estação de kombucha, ela veio como mais um item para estar agregando essa diversidade de alimentos e suplementos e mix de produtos variados que a gente realmente se propõe a ter na Nutrimaster, né? Oferecer soluções aos nossos clientes para que eles possam fazer boas escolhas. Não só escolhas alimentares, alimentos ou suplementos, mas até de forma mais ampla, materiais de higiene pessoal, limpeza, utilidades. Então, assim, tudo que esteja voltado para a saúde e bem-estar, a gente se propõe a ter na Nutrimaster. E a kombucha é um alimento, assim, fantástico, super estudado, é um alimento milenar e que quando eu conheci a kombucha pela primeira vez, foi há 8 anos atrás, numa viagem para fora daqui, eu conheci a kombucha e fiquei encantada, fui estudar o que era a kombucha. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, não tinha fornecedor em Salvador. Fiquei triste, disse, mas eu quero uma kombucha para ter na loja. E muita gente não sabe nem se é líquido ou sólido, hein? Você vai responder isso, viu? Vou responder. E aí a gente conseguiu, anos depois, passamos a ter produção no Brasil e a gente conseguiu ter nas lojas, né? O que é a kombucha? A kombucha é uma bebida feita a partir do chá, que pode ser chá verde, do chá preto ou de qualquer outro chá, que na presença de um açúcar, ela fermenta e vira uma bebida fermentada.
essa fermentação, os alimentos fermentados são estudados como realmente sendo muito bons para a saúde, como é o miso, como são alguns alimentos orientais. Então, a kombucha é uma bebida fermentada que ela traz vários benefícios relacionados à saúde intestinal, à imunidade, à perda de peso, diabetes. Estudos mostram relação na prevenção do câncer. Então, assim, é uma bebida altamente nutritiva e que deve fazer parte do nosso dia a dia, né? Ela, por conta da fermentação, ela tem um sabor gaseificado, então ela é uma estratégia bem bacana para estar substituindo o refrigerante, para estar se fazendo drinks com a kombucha. Então você pode estar num ambiente social e fazer um drink com kombucha, colocando lá as especiarias, colocando Que bom. Substituição do gin. Vamos substituir o gin pela kombucha. Então, e não tem limite de uso, né? Você não precisa beber com moderação. Que bom. Então, assim, é muito bacana. Então, a kombucha, nós já temos ela há algum tempo aqui nas nossas lojas. E, recentemente, o ano passado, eu conheci a estação de kombucha, que é uma estação onde você pode se servir a partir de uma garrafa retornável. Você vai e abastece o seu growler. Essa garrafa retornável a gente chama de growler. Você abastece como se você estivesse abastecendo de uma ponta de uma chopeira. Que ótimo. Pronto. E a grande vantagem é que ela é 1 litro. Normalmente as outras kombuchas que estão no mercado são 250 ml, 300 ml, ela é 1 litro. Então, você pode levar para casa, deixar na geladeira e todo mundo da família passar a ter o hábito de tomar kombucha. Que bom, né? Que Então, bom. você entrou no hábito na família. Que bacana, vou começar a fazer uso. Eu já fiz o uso uma vez, bebi, gostei, adorei e vou começar a fazer prática mais e tentar substituir o vinho, que é fermentado também, mas tem um teor alcoólico, tem que beber com moderação. Tem vários sabores, viu, Azevedo? Tem vários sabores. Então, assim, não tem gosto necessariamente de chá, para quem pensa, eu não gosto de chá. Não, e bebe gelado, quente? Gelado. Gelado. Isso. Como ela é uma bebida fermentada, ela passa a ser uma bebida probiótica, ela precisa ser mantida na refrigeração. É o ideal. Perfeito, perfeito. A gente tem muito mais que conversar, viu, Eliane? Então a gente vai para um rápido breakzinho para a gente bater um papo aqui. A gente vai falar um pouco agora sobre a empresária Eliane e como está conseguindo a Nutrimaster sobreviver e crescer nesse mundo aí que não é fácil também. Estoque, alimentação, o que sai, o que não sai, enfim. Vamos conversar tudo isso daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido break e a gente volta já já com o nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Pois é, minha gente, já estamos de volta. Foi rapidinho, né? E estamos aqui no nosso Band Empresarial conversando com a Eliane, que é a idealizadora da Nutrimaster, essa loja que tem trazido saúde para todos nós baianos, né? E muito legal, tá partindo aí para uma 4ª loja agora ela vai dizer, é no shopping, mas a gente vai conversar com ela. Diga, Eliane, como é que está aí previsto a inauguração da 4ª loja da Nutrimaster? Isso mesmo. Inauguramos agora, no mês passado, a loja em Alphaville, nossa 4ª loja. De área física, é a maior loja de todas as Nutrimaster. Para quem já conhece a Nutrimaster, é uma loja onde realmente a gente conseguiu, por ela ter um espaço maior, trazer novas ideias, novas soluções para os nossos clientes, né? Então, a gente tem a estação de kombucha, além de tudo que nós já tínhamos, a padaria sem glúten, onde você tem tanto a parte de pães, como a parte de confeitaria sem glúten, a estação de kombucha, a estação de sucos, que também é uma novidade que a gente trouxe, onde são sucos sem agrotóxico, além de manter toda aquela variedade de produtos, com exceções de suplementação, sem glúten, sem lactose, produtos naturais, integrais, orgânicos, ecoutilidades. Então, realmente tem muita coisa bacana e muitos alimentos. É para entrar na loja e passear e realmente conhecer a variedade de itens que tem.
Que bom. Parabéns. E me fala o seguinte, Eliane, aí vou sair da Eliane nutricionista para entrar na Eliane empresária. Como fazer uma geração de estoque de alguma coisa que, de alguma forma ou de outra, apesar do mercado estar cada vez mais assimilando e comprando essa nutrição saudável, mas de alguma forma também ainda se tem alguns dogmas a serem vencidos, né? De sabor, de valor, muitas vezes eu vejo muito questionamento com relação a valor. Então, como gerir tudo isso, principalmente no momento desse pandêmico? Ou seja, colocou e-commerce, não colocou e-commerce, a gente acha só nas lojas físicas, como é que está funcionando a Nutrimaster nisso? Como nesse tema que você traz de gestão de estoque, esse é sempre um grande desafio, né? Então, assim, dentro da nossa equipe, a gente, além de mim, tem outra nutricionista, tem uma equipe de nutrição, onde a gente está sempre analisando os produtos, verificando o perfil, o laudo técnico, sabor dos produtos, né? Passa por nós para que a gente possa validar esse produto e, a partir daí, sim, ele vai para o setor comercial para fazer a parte de transação comercial entre a nossa equipe e os fornecedores. Então, esse trabalho sempre é feito e de uma forma que a gente possa garantir sempre essa qualidade e também a condição comercial interessante para que o produto seja acessível aos clientes, né? Então, a qualidade do que está sendo oferecido é, sem dúvida, assim, o lastro de todo, é o primeiro filtro para o produto estar na Nutrimaster. E o processo que é feito, onde a gente procura trabalhar muito a questão do conhecimento, tanto na nossa loja da Pituba quanto da Barra, nós temos um espaço que é um auditório, onde até o ano passado aconteciam palestras, né, antes da pandemia, presenciais, então, onde a gente sempre incentivou muito o conhecimento. A gente, sem dúvida, tem que incentivar isso, porque a informação nem sempre está tão clara para as pessoas. E a gente busca estar junto com nutricionistas, não só a nossa equipe, mas as nutricionistas da cidade, estarem valorizando e fazendo com que cada vez mais as pessoas entendam sobre a alimentação, né? Então, acontece de quando o produto, a gente cadastra o produto não teve um giro, ele acaba saindo de linha. Eu tenho visto muito isso, quem trabalha com estoque, ao contrário, diz assim, eu vou, na verdade, ver o consumidor para daí eu determinar a minha compra, e não o inverso, como se fazia, que se comprava para ver se o consumidor ia lá e comprava, né? Então, mas uma coisa me chama bastante a atenção é o seguinte, este apoio que você fala, a inteligência da loja em si em poder dar para quem está indo lá consumir a informação correta. Como a Nutrimaster vê isso e se com os canais de e-commerce também que são, digamos assim, hoje uma grande fonte de venda, se a gente pode ter também essas informações dos produtos através do canal de e-commerce da Nutrimaster. Nós desenvolvemos com a pandemia, né, isso, né, como muita gente teve que fazer, todos tiveram que fazer, a sangria desatada para dar um melhor formato ao nosso delivery, ao e-commerce. A Nutrimaster sempre teve um atendimento de levar em casa, né, mas não era o nosso foco de trabalho, porque a gente sempre incentivava os clientes virem à loja pela variedade de produtos que tinha, para ele realmente ter acesso a todo o mix de produtos e conhecer todas as soluções, todas as possibilidades. Quando veio a pandemia, da noite para o dia, a gente precisou começar a buscar soluções, pedido inicialmente pelo WhatsApp, que foi assim uma loucura isso, porque eram muitos pedidos ao mesmo tempo. Você desenvolveu uma equipe para trabalhar sobre isso, onde essa nova demanda, onde a gente teve que realmente fazer um investimento com um sistema específico. Como a Nutrimaster tem um programa de relacionamento com o cliente, a gente sempre teve um canal aberto com o cliente, onde a gente escuta muito o que o nosso cliente fala, a gente conseguiu, através desse canal, criar um canal
criar essa comunicação com o cliente para dizer, agora você pode estar fazendo as compras através do site específico que foi desenvolvido. Mas teve um trabalho imenso em relação a cadastrar todos os produtos. Inicialmente a gente pensou em cadastrar 100, de 100 foram para 500, de 500 a gente teve que chegar a 2.000 itens, porque o cliente realmente ele queria encontrar no site, no sistema do e-commerce, tudo que estava dentro da loja. Porque o cliente que queria comprar pelo e-commerce era o nosso cliente da loja. Então, ele dizia, eu quero comprar tal coisa que eu sei que vocês têm, mas não está no site. Então, foi assim, noites e noites de trabalho virando para a gente conseguir, em tempo recorde, atender realmente a essa expectativa dos clientes. Oliane, me fala uma outra coisa. Eu, como gosto, digamos assim, um atleta amador, digamos assim, né? Mas sou realmente apaixonado. Durante muito tempo eu senti a falta, através do dia a dia corrido, né? Empresário também, a gente corre, vem de lá, vem de cá, sentia muita falta do lanche, né? Existia que eu ainda pratico muito isso, tentar me alimentar com a periodicidade curta de tempo para poder estar alimentando. Não sou muito adepto ainda do jejum intermitente, mas me fala um pouquinho. Como hoje já existem muitos itens voltados a isso, ao lanche, aquela alimentação do corre-corre, que a gente possa saber o que se alimentar, de que maneira se alimentar nesse dia a dia extremamente corrido. Isso é bem interessante porque faz bem parte da dinâmica da grande maioria das pessoas, não é? Eu digo assim que é fundamental ter planejamento. Não é? Sem planejamento, a gente não consegue se organizar com essa correria do dia a dia. Então, o planejamento precisa acontecer de que forma? Eu preciso ter dentro de minha casa, dentro do trabalho, na minha sala, uma variedade de lanches, uma variedade de alimentos, de refeições, para que na hora que eu precisar, eu tenha acesso. Então, se eu sei que eu vou passar 7 dias em determinado local, vou viajar, para onde eu vou ter acesso a esses alimentos? Não, então eu vou levar os meus lanches. Eu vou levar a minha refeição dentro da estratégia que eu estiver desenvolvendo na época. Né? Então, o planejamento é super importante. E isso tem crescido muito. Então, a gente tem uma preocupação muito grande na variedade dos lanches, tanto em relação à textura, se é líquido, se é sólido, um lanche salgado, um lanche doce, um lanche mais crocante, porque tudo isso tem muito a ver com o paladar das pessoas. Tem gente que prefere um lanche salgado, tem gente que prefere um lanche doce, ou se você ficar sempre no lanche doce, pode enjoar, né? Então, tem lanches que você pode comprar pronto, como você pode estar preparando, desenvolvendo em casa esses lanches, mas hoje em dia a gente tem uma gama de alimentos e de suplementos que podem estar entrando como lanches, e isso facilita bastante a um hábito alimentar saudável. Então, Aline, ainda vejo em roda de amigos muito grande uma confusão com relação a saber separar ou saber exatamente o que é alimentação light, diet, o que envolve poder fazer o uso do lactose, do glúten, como uma condição de saúde, porque tem muita gente hoje que tem a intolerância, então já não é uma prática para dieta nem reeducação alimentar, mas sim uma segurança alimentar, né? Então, como está sendo tratado isso? Certo. Essas variações existem. Vamos começar pelo light e o diet, né? O alimento light diet, a diferença que tem é a seguinte: o diet quer dizer que ela é 100% zero, ele é sem algum nutriente. E ele surgiu a partir dos alimentos para os diabéticos. Então, onde veio o nome, a ideia de que se é diet é sem açúcar. E realmente, para ser diet, ele tem que ser sem açúcar, adicionado de algum adoçante natural ou algum adoçante artificial. Né? Natural, a estévia, e artificial tem outros. O light
ele não é o conceito do diet, ou seja, ele pode ter algum percentual, ele tem algum percentual do nutriente, mas da própria linha. Por exemplo, se você tem um iogurte X, que é com 10 gramas de gordura, ele é light, quer dizer que esse iogurte, ele tem menos gordura do que a sua versão original. Perfeito. Entendeu? Então, a ideia do light quer dizer que ele tem menos gordura do que o original. Ele é menos do que ele mesmo, tá? Essa é a ideia do light. Que não quer dizer que ele seja a melhor opção, porque ele pode ser light e mesmo assim ainda ser muito gorduroso. Evidentemente. Isso, E glúten, tá? E lactose. Pronto, esses são dois conceitos assim super importantes que precisam realmente ser esclarecidos e validados, porque são necessidades fisiológicas que as pessoas têm. Existem pessoas que têm intolerância à lactose, ela tem dificuldade de digerir a lactose, ou até um pouco mais complexo, ela tem dificuldade de digerir a proteína do leite. A lactose é um carboidrato. Mas algumas pessoas têm um pouco mais complexo isso, que tem dificuldade, inclusive, de digerir a proteína do leite. Então, assim, não é bobagem, não é algo que não se dê importância, não. Deve-se dar importância, porque isso está diretamente atrelado à saúde da pessoa. E muitas vezes as pessoas se acostumam com isso. Quando eu como um alimento com lactose, me dá azia, me dá um desconforto. Mas tudo bem, foi porque eu exagerei. Não, não está tudo bem. Se isso está lhe causando um desconforto gastrointestinal, é porque você precisa cuidar. O nosso intestino, ele é a porta de entrada para tudo. Então, a saúde começa na nossa saúde intestinal. A partir dali, pode ter várias outras repercussões de origem na saúde intestinal, no intestino, precisa ser cuidado. A mesma coisa é o glúten. O glúten, ele também, algumas pessoas têm intolerância, outras pessoas são alérgicas. O caso do paciente alérgico já é o caso do indivíduo com doença celíaca. Ele não pode ter contato nenhum com o paciente ou com um produto com glúten. Esse precisa ser realmente bem radical. O intolerante, ele não chega a ser um alérgico, mas ele também já tem problemas com glúten e por isso ele precisa reduzir o glúten. Essa questão do glúten ela é muito importante, porque o risco da contaminação cruzada, ela existe. Então, às vezes, por exemplo, aí é onde entra a nossa equipe para poder selecionar quais são os alimentos sem glúten que entram ou não. Então, nós já recebemos fornecedor querendo oferecer para a gente um bolo sem glúten, mas ele também tem bolos com glúten. Entendi. Então, quer dizer que na mesma cozinha, no mesmo espaço de produção dele, ele faz o bolo com glúten e o bolo sem glúten. Com certeza, esse bolo sem glúten tem glúten no ar, né? Então, isso é contaminação cruzada. Exatamente. Então, a gente não cadastra, a gente não aprova esse tipo de alimento, porque a gente sabe que nós temos vários clientes que são celíacos. Então, eles têm que confiar no que a gente está entregando para eles. Ô, Eliane, obrigado. Eliane Aguiar, aqui no nosso Band Pedrazial, idealizadora da Nutrimaster. Obrigado demais pela sua presença, informações valiosíssimas para todos nós. Espero realmente que essa loja tem a quinta, a sexta, a sétima e cada vez mais pessoas possam estar usando dessa alimentação saudável. Obrigado, Eliane. Muito obrigada a você também, Azevedo. Um prazer, viu? É isso aí, minha gente. Alimentação saudável com a Nutrimaster e cuide disso, hein? Veja aí que tem coisas que envolvem diretamente a saúde e não só uma dieta para ficar mais magra, tá bom? É isso aí, minha gente. O Band Empresarial está terminando, mas se você não assistiu, vá lá no YouTube, no programa Band Empresarial, que você vai assistir essa entrevista na íntegra. E sábado que vem, 10 horas da manhã, a gente está aqui de volta, trazendo muito mais notícias desse mundo empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.